boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A Comissão Especial da Câmara aprovou a reforma trabalhista. Um projeto aprovado no Senado permite que dinheiro devolvido da corrupção seja todo destinado para a área de educação. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela Rádio Nacional, pela TV Brasil e emissoras públicas em todo o país. Um dos principais temas do dia, sem sombra de dúvidas, foi a aprovação aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão Especial da Casa, daquela comissão que trata justamente da reforma trabalhista. E a comissão aprovou esta reforma. Quem acompanhou foi o repórter aqui da TV Brasil, Pedro Henrique Moreira, que conta pra gente como é que foi essa votação e esse resultado. Pedro, boa noite. Olá, Rosinha, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, o placar foi bem folgado para a base governista. Foram 27 votos sim e 10 votos contrários. Não houve nenhuma abstenção. E o texto principal foi aprovado e faltavam ali serem analisados os destaques, que são pedidos de retirada de algum trecho do texto. Mas aí, como começou a ordem do dia aqui no plenário da Câmara, no plenário principal, o presidente da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, Daniel Vilela, preferiu então encerrar a reunião da Comissão Especial e considerou ali os destaques prejudicados. Ele disse que os partidos que quiserem propor alguma alteração no texto, vão ter que apresentar de novo esses destaques no plenário, que é para onde o texto segue amanhã, de acordo com o cronograma previsto aí pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. A oposição até reclamou, pediu que Daniel Vilela convocasse, por exemplo, uma reunião da comissão para amanhã de manhã para analisar esses destaques, mas o presidente preferiu garantir então o envio desse texto para o plenário. Rosiane, essa votação, 27-10, refletiu aí, a orientação dos partidos, os líderes partidários fazem ali a orientação de como os integrantes de cada partido devem votar na comissão. 15 partidos disseram, orientaram os seus parlamentares para votarem a favor do texto, além também do líder do governo. E com relação ao voto contrário, foram 6 partidos que indicaram voto contrário e também o líder da minoria. Entre os partidos que votaram, que indicaram voto não, está o PSB, mas isso a gente vai tratar mais adiante no jornal, com informações do repórter Lucas Por Deus. E também é importante destacar a orientação do Solidariedade, que é um partido da base, mas liberou a bancada aí para votar conforme cada deputado quisesse votar, não fechou questão sobre o voto na comissão especial. Rosiane. Obrigada, Pedro Henrique Moreira. A gente continua tratando deste assunto, até porque, como o próprio Pedro falou, o repórter da Rádio Nacional, Lucas Por Deus Leon, ele também acompanhou esta reunião na comissão, também acompanhou ali toda a repercussão do assunto, o tom do debate, e ele vai contar pra gente justamente isso agora. Até porque daqui a pouquinho eu vou trazer uns bastidores para você, mas esta questão sobre os partidos, orientação partidária, hoje teve uma reunião de governadores com o presidente Michel Temer, na qual essa orientação partidária para a votação das reformas também foi discutida. Daqui a pouquinho eu trago os bastidores sobre isso, mas Lucas Por Deus Leon, que já está aqui ao meu lado, conta pra gente como é que foi esse tom do debate, Lucas, e de que forma, pelo tom do debate de hoje, dá para se visualizar já essa sessão de amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Pois é, foi um debate bastante acirrado na Comissão Especial da Reforma Trabalhista no dia de hoje. O relator começou apresentando algumas mudanças no texto. Ele retirou os aeronautas, a categoria de pilotos de avião, da possibilidade de fazer jornada intermitente, que é aquela jornada sem horários fixos, quando o empregador convoca o trabalhador a partir do momento que necessita dele, ele só recebe por esse tempo trabalhado. Os aeronautas reclamavam e hoje estiveram presentes na comissão fazendo um lobby aí a favor da categoria, e eles conseguiram retirar a categoria da jornada intermitente. O relator também manteve, apesar dos apelos da bancada feminina, a possibilidade de mulheres grávidas ou que estejam amamentando de trabalhar em condições insalubres, desde que seja apresentada um atestado médico comprovando que não há riscos à saúde da mulher trabalhar naquela localidade. Mas o relator disse que vai discutir isso melhor de hoje para amanhã com a bancada feminina para tentar convencê-las da necessidade da manutenção desse texto.
Lembrando, Rosinha, que esse projeto, a espinha dorsal dele é o chamado negociado sobre o legislado. Os acordos entre patrões e trabalhadores vão valer mais que a legislação em diversos pontos, como jornada de trabalho, pagamento de férias, que poderá ser em até 3 vezes, e também a redução da intrajornada, que poderá ficar em até 30 minutos. A oposição reclama que essa negociação pode ser prejudicial aos trabalhadores, como comentou o deputado do partido Rede, o Alessandro Molon. Vamos ouvir o que ele falou. Segundo ponto, que é preciso permitir que os trabalhadores negociem condições melhores do que as leis lhes garantem. Presidente, isso já é permitido pela lei atual. O negociado já prevalece sobre o legislado, desde que seja para beneficiar o trabalhador. O que não é possível hoje, e que o projeto quer tornar possível, é que o negociado seja pior do que o legislado para o trabalhador. Isso, de fato, hoje é proibido, mas o projeto quer permitir. E já o governo, a base governista, argumenta que as mudanças vão modernizar a legislação, permitindo aí que o trabalhador e o patrão decidam sobre determinados pontos. Segundo o deputado José Carlos Aleluia, do Democratas, esse projeto retira a negociação da tutela da Justiça do Trabalho. Vamos ouvi-lo. A tutela excessiva significa um racionamento de liberdade. E o trabalho que o relator apresenta é exatamente um sopro de liberdade nas relações de trabalho no Brasil. E um outro ponto, Rosiane, que vale a pena comentar é que o PPS da base do governo apresentou um requerimento de votação pedindo a retirada do texto, mas no final votou a favor da reforma trabalhista. Já o PSB votou contra, alegando aí ser contrário às propostas da reforma. Lucas Por Deus Leão, portanto, com todo esse material didático para você entender, né, Lucas? Porque precisa entender mesmo, ponto a ponto. A gente vai continuar trazendo para você no dia a dia, que amanhã, inclusive, ele vai trazer os detalhes sobre essa votação e essa discussão no plenário da Câmara dos Deputados. A gente lembra que nessa espinha dorsal do que o governo trabalha na reforma trabalhista é justamente para evitar esse excesso de judicialização que existe hoje em causas relacionadas aí à área do trabalho. E também para poder garantir uma adequação do que existe no mercado de trabalho hoje, que já é bem diferente de décadas atrás. Existem necessidades variadas dos próprios trabalhadores e existem possibilidades que são tratadas nesta reforma, que antes não eram previstas, como o trabalhador fazer as tarefas, executar as tarefas de casa, fazer o trabalho ali, um teletrabalho, fazer o trabalho à distância. Isso décadas atrás não era possível. Então esse tipo de tema entra ali. Até como também existe aquele trabalhador que ele faz aquela prestação de serviço por hora sem precisar ter uma jornada extensa de um dia inteiro de trabalho e que hoje há dificuldade para saber como que poderia isso ser legalizado e como que isso pode ser remunerado. Então, entre brechas que existem hoje na legislação, essa reforma trabalhista tenta encaixar esses pontos. O debate vai continuar no plenário de toda forma. O que aconteceu hoje aqui, que é essa aprovação na comissão especial, com essa ampla margem a favor do governo, da proposta do governo, e também com aquela aprovação da urgência no plenário da Câmara dos Deputados, isso deu aí os bastidores para você, né? Para você entender como é que isso repercute aqui no ambiente governista e no ambiente Congresso Nacional. No Palácio do Planalto, isso repercutiu de uma forma positiva, dando tranquilidade. Eu estava até agora há pouco no Palácio do Planalto e o entendimento é de que isso mostra, essa votação de hoje, mostra que a negociação foi bem construída, isso nas palavras dos palacianos, ali dos interlocutores palacianos, e de que agora é continuar com essa votação no plenário, agilizar esse processo para que seja concluída o mais rapidamente possível essa votação Câmara e Senado. A gente continua ainda falando sobre reformas, mas desta vez quem traz detalhes para a gente é a Carolina Pimentel, diretamente da redação da Agência Brasil, em relação à retomada das discussões na Comissão Especial da Reforma da Previdência.
Boa noite, Rosiane. Isso mesmo, a Comissão Especial da Câmara, que está discutindo a reforma da Previdência, está discutindo o relatório do deputado Arthur Maia desde o início da tarde, né? A discussão começou com um protesto, com vários protestos dos parlamentares da oposição. O presidente da Comissão Especial, Carlos Marum, fechou um acordo com esses parlamentares e aí, depois de fechar esse acordo, o presidente Carlos Marum, ele anunciou que todas as reuniões desta semana da comissão vão ficar reservadas para discutir o relatório da reforma da Previdência, o relatório do deputado Arthur Maia, né, dedicado aí toda semana para discutir esse relatório. Agora, a votação do relatório do deputado Arthur Maia na comissão deve ocorrer na próxima semana, no dia 2 de maio. Na semana seguinte, a partir do dia 8, esse relatório já pode ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. O parecer do relator Arthur Maia, ele preservou a maior parte da proposta que o governo enviou ao Congresso da reforma da Previdência. Mas alguns pontos foram alterados, como, por exemplo, a idade mínima para pedir aposentadoria. A proposta original do governo previa que homens e mulheres só poderiam pedir aposentadoria aos 65 anos de idade. O relator mudou esse ponto. Ele está propondo uma idade mínima de 65 para os homens e 62 anos para as mulheres. Agora, o líder do governo no Congresso, o deputado André Moura, ele disse à TV Brasil que não há mais espaço para mudanças nessa proposta da reforma da Previdência. Agora, lembrando que, como a gente está falando, o relatório está em discussão na Câmara, na Comissão Especial, e ele ainda pode ser alterado durante essas discussões. E para saber todos os pontos, né, que o relator Arthur Maia, quais as alterações que ele fez, o que previa a proposta original do governo e agora o que prevê o relatório do deputado Arthur Maia. Todo esse material você confere na Agência Brasil, no nosso site agenciabrasil.ebc.com.br. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E mais um pouquinho de bastidores para vocês. Hoje teve uma reunião aqui em Brasília, na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e esta reunião contou com a presença do presidente da República, Michel Temer, com governadores. Foram 13 governadores de várias unidades da federação, mais 3 vice-governadores. Não participaram os governadores que são do Partido dos Trabalhadores. Eles não vieram. Outros também que não vieram, enviaram algumas justificativas. E esta reunião do presidente Temer, dos presidentes da Câmara e do Senado, com os governadores e também ministros, foi justamente para discutir estas reformas que estão tramitando aqui no Congresso Nacional. Para o bastidor para você, qual foi a mensagem do presidente passada aos governadores? Lá, durante os discursos, falaram os presidentes da Câmara e do Senado e o presidente Temer disse o seguinte: este não é um governo de um só, mas do Executivo com a Câmara, o Senado e os estados, porque somos uma federação. Podemos juntos fazer a reconstrução do país. Foi essa a afirmação que o presidente Temer fez durante este almoço, então trazendo esse bastidor aí para vocês. E aí, quando saiu da reunião deste encontro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a principal mensagem que ficava para ele desta comunicação e do que foi conversado durante o encontro foi que o presidente mostrou muita segurança de que as reformas serão aprovadas. Entre os governadores que saíram ali falando também confiantes nesta aprovação está Marconi Perillo, de Goiás, e o governador do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori, ressaltou a necessidade de ajuste nas contas públicas dos estados. Justamente por falar em ajuste nas contas públicas dos estados, a gente vai aproveitar para conferir agora uma informação do Rio de Janeiro, porque tem novidades em relação à situação das contas públicas no Rio de Janeiro. Quem conta pra gente é Priscila Terezo. A União bloqueou 142 milhões de reais do governo do estado do Rio como garantia pelo não pagamento da dívida para o governo federal. Só neste ano já foram bloqueados mais de R$1 bilhão do Rio de Janeiro. Em fevereiro, o bloqueio das contas no valor de 220 milhões de reais acabou afetando o calendário de pagamento dos servidores estaduais. Hoje, o governador Luiz Fernando Pezão se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em Brasília. Na semana passada, a Câmara aprovou o texto base do projeto de recuperação dos estados endividados. Os parlamentares ainda vão analisar alguns destaques que tentam alterar pontos polêmicos, como as contrapartidas, envolvendo, por exemplo, as privatizações e o aumento da alíquota da contribuição social dos servidores estaduais.
Olha, em relação a essa pauta em discussão aqui no Congresso, hoje foi dia também de manifestação, inclusive com tentativa de ocupação aqui, né? Mariana Jungmann já está aqui ao meu lado e conta pra gente o que era o protesto, quais eram as reivindicações. Mariana, boa noite. Boa noite, Rosiane. Mais uma vez a situação ficou tensa aqui na frente do Congresso Nacional, com manifestantes, dessa vez indígenas, tentando aí invadir as dependências do Congresso. Foi uma manifestação organizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A estimativa dos organizadores é que tinham mais ou menos 4 mil manifestantes aqui na frente. A Polícia Militar disse que no início da manifestação eram 2 mil, depois ainda não tinha refeito essa contagem, mas no início para a Polícia Militar eram 2 mil manifestantes e esses indígenas tinham como pauta, a retomada das demarcações de terras indígenas no Brasil, o fortalecimento dos órgãos de política indigenista, como a FUNAI, a Secretaria de Saúde Indígena, e contra o avanço da mineração em territórios indígenas, viu, Rosiane? A situação ficou tensa, a Polícia Legislativa teve que fazer a contenção dos manifestantes inicialmente, depois o batalhão de choque da Polícia Militar chegou para ajudar, foram utilizadas bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha, mas os manifestantes não chegaram dessa vez a conseguir entrar no prédio, como ocorreu na semana passada, quando a chapelaria do Congresso Nacional foi depredada. Olha a imagem ali na rampa do Congresso, para quem está acompanhando a gente pela televisão, justamente o choque ali, evitando, né? Os índios utilizaram muitas flechas, tacapes, enfim, armas indígenas mesmo, usaram muitas flechas contra os policiais e a manifestação foi afastada com muito gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Obrigada, Mariana Jungmann. No próximo bloco, você confere com a gente notícias da Lava Jato e a decisão também do STF em relação ao goleiro Bruno. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente abre esse bloco falando de Lava Jato, decisões judiciais e um pedido também do relator desta matéria no Supremo Tribunal Federal. Quem tem detalhes é Carolina Pimentel, na Agência Brasil. Olha, Rosiane, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ele disse hoje que quer reforçar a equipe do gabinete dele para poder lidar com um grande número de inquéritos relacionados à Lava Jato. Atualmente, o ministro Edson Fachin, ele tem 3 juízes auxiliares no seu gabinete, ajudando aí a cuidar desses projetos da Lava Jato. Mas ele afirmou hoje que está avaliando com a presidente da Corte, Carmen Lúcia, a convocação de um 4º juiz auxiliar. Agora, essa não é uma decisão que tem a aprovação de todos os ministros do STF. O ministro Ricardo Lewandowski, por exemplo, ele defendeu que qualquer aumento no número de integrantes da equipe que trabalha na Lava Jato é uma decisão que deve ser tomada por todos os ministros do STF em uma reunião administrativa. E o ministro Marco Aurélio, ele voltou a posicionar-se, a dizer que ele é contrário à atuação de juízes auxiliares em casos do STF. E continuando falando do STF, a segunda turma do Supremo decidiu suspender o julgamento de um pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-ministro José Dirceu, que foi preso na Lava Jato. Dirceu está preso desde agosto de 2015 em Curitiba. O relator desse caso, o ministro Edson Fachin, ele votou pela continuidade da prisão. Após o voto dele, a segunda turma decidiu então acatar um pedido feito pelos advogados de Dirceu e decidiram abrir um prazo para que o Ministério Público Federal e a própria defesa possam preparar a manifestação oral sobre essa questão. A data para retomar o julgamento desse habeas corpus ainda não está definida. Outra decisão da segunda turma do Supremo foi revogar a prisão domiciliar do empresário José Carlos Bunlai, que foi condenado a mais de 9 anos de prisão também na Operação Lava Jato. Com essa decisão, Bunlai vai ficar em liberdade e deve cumprir medidas cautelares. O colegiado derrubou uma liminar do antigo relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro. Em novembro do ano passado, Zavascki tinha autorizado a prisão domiciliar de
de Bunlai para que ele pudesse tratar um câncer na bexiga. José Carlos Bunlai, ele é acusado pelo Ministério Público Federal de usar contratos firmados com a Petrobras para quitar um empréstimo com o Banco Chain. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel, que daqui a pouquinho volta para falar com a gente sobre outras decisões judiciais, inclusive referente ao goleiro Bruno. Mas a gente agora vai para o estúdio da Rádio Nacional, porque hoje nós temos Jéssica Gonçalves no estúdio. Então, você já sabe, tem notícia de educação, tem notícia com prestação de serviço. Jéssica Gonçalves. Oi, Rosiane, tem sim. E o destaque sobre a educação que a gente traz hoje para os nossos ouvintes e telespectadores é que os alunos da rede pública de todo o Brasil que estiverem com a carteira de vacinação incompleta vão poder atualizar a carteira na própria escola ainda este ano. Essa é uma das principais ações do novo programa Saúde na Escola. Uma portaria interministerial que regula o assunto foi assinada hoje pelos ministros da Saúde, Ricardo Barros, e da Educação, Mendonça Filho. No próximo dia 4 de maio, as escolas vão receber doses da vacina contra a gripe H1N1 como forma de incentivar a imunização dos alunos. Entre as ações do programa Saúde na Escola está o incentivo à alimentação saudável. Foi o que explicou hoje o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Vamos ouvir. Nós passamos a ter atualização e acompanhamento da caderneta vacinal de todos os alunos. Podemos vacinar professores e alunos na escola. Vamos ter o acompanhamento do controle de obesidade, dos dados de massa corporal das crianças, que vão também ajudar em encaminhamento para eventual atendimento na área da saúde. Outra ação do programa Saúde na Escola é o acompanhamento nutricional dos alunos. Funciona assim: os estudantes são medidos, pesados. Com essas informações é feita a chamada curva para saber se eles estão obesos, desnutridos e qual é a altura deles, se estão acima ou abaixo da estatura ideal. Aí a escola pode chamar os pais para conversar e orientar sobre a saúde dos filhos. Todas as escolas públicas do país podem solicitar esse acompanhamento. Mas atenção, porque o prazo para os municípios interessados aderirem à iniciativa é do dia 2 de maio a 14 de junho. O programa inclui ainda atividades de promoção à saúde dos dentes, dos olhos, dos ouvidos e também trata da prevenção de acidentes. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Vamos voltar à Agência Brasil para conferir as últimas notícias com Carolina Pimentel. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que o goleiro Bruno deve voltar para a prisão em regime fechado. Ele estava solto desde o dia 25 de fevereiro, após uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio. A primeira turma do STF, ela derrubou essa decisão acompanhando a posição do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Os ministros entenderam que o goleiro Bruno não poderia ser solto porque isso contraria uma decisão do júri popular que negou ao goleiro o direito de recorrer da condenação em liberdade. Bruno é acusado de participar na morte da ex-namorada, Elisa Samud, com quem ele teve um filho. Ela desapareceu em 2010 e foi considerada morta pela justiça. O corpo dela nunca foi encontrado. E em 2013, o goleiro foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão. Ainda falando sobre justiça, os desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negaram um pedido de mandado de segurança apresentado pela construtora Odebrecht contra uma decisão do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. A empresa, que faz parte do consórcio que reformou o estádio do Maracanã, ela pedia a revisão de medidas adotadas pelo Tribunal de Contas, que mandou reter verbas da construtora de forma cautelar. Esse órgão especial do Tribunal de Justiça entendeu que cabe uma análise da Justiça nesse caso e que o Tribunal de Contas tem um papel de fiscalizador, podendo adotar medidas para evitar danos aos cofres do Estado. Auditorias do Tribunal de Contas do Rio apontaram irregularidades na execução e também um sobrepreço nas obras do Maracanã, que chegam a quase 200 milhões de reais. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Mariana Jungmann também tem uma informação aqui importante, porque hoje foi votado um projeto que pode levar dinheiro que foi resgatado aí de corrupção para a educação. É isso, Rosiane. Foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um projeto que tem esse objetivo. Então, os recursos que forem, que o Estado conseguir reaver aí com condenações por corrupção e lavagem de dinheiro, serão destinados ao Fundo Social, aquele Fundo Social que foi criado na época do
do pré-sal para destinar o dinheiro do pré-sal para saúde e educação, então, aí o dinheiro também de corrupção e lavagem de dinheiro, segundo esse projeto do senador Cristóvão Buarque, vai para esse fundo e seria destinado prioritariamente para a educação, viu, Rosiane? E aí, esse projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mas ele não precisa, a princípio, passar pelo plenário, já pode vir direto aqui para a Câmara dos Deputados. E aí eu fui atrás, Rosiane, para saber, por exemplo, com a Lava Jato, quanto a gente já conseguiu reaver de dinheiro de corrupção, para ter uma ideia do que isso pode significar para a escola, né, enfim, para as universidades. O Ministério Público já fez pedidos de ressarcimento no valor de 38 bilhões de reais, Rosiane, e já conseguiu recuperar, por meio de acordos de delação, 10 bilhões e 300 milhões de reais e já bloqueou em bens de réus 3 bilhões e 200 milhões de reais. Então, pensa se isso já estivesse sendo aplicado aí em universidades, pesquisa, escolas. A gente vai continuar monitorando, então, como é que vai ser essa discussão. Esse projeto foi aprovado em caráter terminativo, né, na comissão. Exatamente. Olha, gente, com essas informações a gente vai encerrando o nosso Nos Corredores do Poder hoje, mas a gente lembra que tem muito mais informação nos nossos noticiários. Daqui a pouquinho tem o Repórter Brasil, Catiúcia Neri, vai trazer várias informações daqui a pouco para vocês no próprio jornal. Continua com a gente na nossa programação e até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Até amanhã.